Aqui é a Juliana do Segredos que ninguém vai ouvir ou não. E não tinha como essa semana o assunto ser outro. E eu tentei, e por isso essa demora também. Primeiro que eu tô sem editor, então não tem como ir cortando. E também eu tentei o máximo não deixar a política dominar esse assunto. Sim, eu vou ter que falar, não tem como não falar do assunto da semana, que foi a queimada, né, do Brasil entrar nos tópicos de todos os países por causa da queimada na Amazônia. Antes de tudo, gente, eu vou lembrar mais uma vez, eu não sou... Aqui não é uma via de para debates políticos, até mas eu não tenho político de estimação, eu não defendo, não sou militante de nada, talvez da minha classe de profissional, mas aí eu tô militando em causa própria, né, o que é pelo menos justo, eu acredito. Mas, gente, eu vou tentar ser bem sucinta, porque, sim, o governo atual foi a gota d'água que transbordou, e foi uma senhora gota d'água, não foi uma gota d'água, foi, digamos que uma última golada no copo que transbordou. Mas eu acho que pelo menos quem é da minha geração para trás deve se lembrar ou pelo menos ter ouvido falar que há muito tempo a Amazônia não é nossa. Do que eu tô falando? Gente, todo mundo já ouviu falar na pirataria farmacêutica, na pirataria dos remédios. Como assim? Por que que o G7 está tão preocupado com a Amazônia? Porque é o pulmão do mundo, porque nós não podemos. Eu era criança, a gente já ouvia falar no quanto europeus, americanos, asiáticos vinham, invadiam a Amazônia sem a menor cerimônia, descobriam novas plantas, porque lá é um celeiro de novas plantas medicinais, levavam para os seus países, criavam remédios e nos patenteavam e nos vendiam e nos vendem até hoje a preços exorbitantes. Sim, as nossas plantas da nossa Amazônia patenteados por países estrangeiros. Então, não, em nenhum momento eu estou dizendo que eles não estão preocupados com a natureza. Mas sim, de fato, Estados Unidos, tirando lá, caindo quase dividindo com o Canadá, ou Yellowstone, ou um ou outro, ou Central Park, me diz uma floresta americana, rápido assim, que todo mundo lembra. Não tem. Me diz uma floresta europeia. Não tem. A verdade é que realmente eles destruíram tudo que eles tinham. E eles vêm piratear os nossos. Tenta nós, brasileiros, entrar na Amazônia. A gente quase tem que pedir, pelo amor de Deus, pedir licença. A gente teve aí, nos últimos 5, 10 anos, eu não sei. Eu sei que foi liderado, uma das líderes era a Cristiane Torlone, um projeto para tentar recuperar a Amazônia, que teve petição online, teve uma série de coisas.
E eles foram para... Não é que eles não fizeram barulho, não. Eles fizeram. Eles foram para televisão, eles foram para internet, até porque a petição era online. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo, você assinou? Você foi lá no site ler o projeto? Não. Ninguém se preocupava. E é o que eu tô falando, gente. Isso eu estudava, eu era pequena. Se a minha geração, que hoje tem 40 anos, estudou isso, é porque não era de desconhecimento público. Sim, o nosso novo governo, o governo Bolsonaro, o governo de 2019, ao abrir a porteira para uma coisa que todo mundo já sabe que acontece sempre, que é essa queimada permitida, foi o que eu falei, transbordou o copo. Então, sim, eu não tô falando dos famosos, gente, tá? Eu já vou chegar nos famosos. Eu tô falando do G7, dos líderes dos países. Tampouco estou defendendo o senhor Bolsonaro, que, como eu disse, abriu a porteira para que todo mundo chegasse, ó, vai lá, queima mesmo. Porque quando você queima, principalmente pós-outono, numa época em que não tá chovendo, amor, é mais ou menos como você dissesse, vai lá, detona. A gente não pode esquecer que ele tá querendo acabar com Angra para fazer uma nova Cancún, sendo que é uma área de preservação. A gente não pode esquecer nada disso. Não, eu não tô passando pano pra esse cara, não. Tá? É o que eu tô falando. Eu não tenho político de estimação. Mas a gente não pode achar que a coisa começou agora. Que essa é a primeira queimada que acontece. A primeira derrubada. Não. A Amazônia vem sendo derrubada, ó. E a gente tá aqui, ó. Bestificado assistindo. Então, não. Ele não inventou nada. Ele só liberou. Ele teve a coragem de dizer, tudo bem, vai lá, faz. Trouxa ele? Com certeza. Uma anta paralítica? Provavelmente. Mas não, ele não inventou nada. E a culpa de quem? Desculpa, é nossa. Eu não vou lembrar agora os versos do Bertolt Brecht, mas era aquela história, sabe, aconteceu com um negro que escravizaram, mas eu sou branco, então eu não liguei. Depois fizeram com um índio, mas eu também não era índio, então eu não liguei. Agora estão fazendo comigo, mas como eu não liguei com os outros, eu sei que não vão se preocupar comigo. É mais ou menos isso que aconteceu. A diferença é que no mundo globalizado em que a gente vive, a consciência do aquecimento global e do efeito estufa, enfim, quer dizer, uma coisa vem associada à outra, né? Não dá pra gente falar de efeito estufa sem falar de aquecimento global e etc. Mobilizou, e vamos combinar, brasileiro só começou a falar depois que gringo abriu a boca. Quando artistas estrangeiros começaram a falar nas suas redes sociais que a Amazônia estava queimando, que isso e aquilo. Eu não estou preocupada aqui se a expressão pulmão do mundo tá certa ou não, porque agora até isso resolvendo discutir. O quanto de oxigênio a própria Amazônia consome para saber se ela pode... Dane-se, eu estou falando de árvores derrubadas, eu estou falando de queimada, eu estou falando de uma coisa que eu escuto desde que eu tinha 10 anos e hoje eu tenho 41. Certo? Tá. Então vamos lá. Se a coisa acontece há pelo menos 30 anos, vamos entender uma coisa, a culpa é nossa. Se dessa vez a coisa foi maior, porque como eu falei, a porteira foi aberta
E foi dito, vai lá, amigão, faz mesmo, tá liberado? Sim, a culpa é do atual governo, que foi lá e canetou o negócio. Certo, certo. Agora, se não é os gringos começarem a colocar foto e gritar Pray for Amazônia, a hashtag Pray for Amazônia, a gente teria visto. A gente estava preocupado. De novo, vou perguntar, como eu perguntei do projeto que tinha a Cristiane Torloni como uma das líderes. Então, gente, vamos deixar um pouquinho a hipocrisia de lado. E sim, a gente tem que batalhar, tá? Eu não tô dizendo que a gente... então quer dizer que eu tô sendo hipócrita se eu batalhar, se eu... Não. Só que é hora da gente vestir as calças, colocar a mão na cabeça e não é tipo, apagou esse incêndio que tá rolando agora. Passou. Resolvido o problema. Não tem nada resolvido. Essa é a ponta do iceberg. E vamos lembrar que o iceberg, quando a gente vê ali a nível do mar, a gente está vendo uma pontinha aqui para baixo, vai até sabe Deus onde. É hora da gente começar a prestar atenção do que realmente acontece dentro da nossa casa. Da gente parar com esse complexo de vira-lata que brasileiro tem, de que porque na Europa é assim, assim, assim. Não, não é não. Nós aqui somos muito potentes. Nós somos muito ricos. E daí eu volto para fechar com vocês de onde vem tanto interesse do G7 na Amazônia e no Brasil. Sim, nós temos um atual presidente que governa via Twitter e tem uns comentários infelizes, vamos dizer assim, né? Vamos ser educados. Não vamos nos igualar. Mas a verdade é que o poder, por enquanto, pelo menos, ainda está na nossa mão. Então tá na hora da gente deixar de ser hipócrita e realmente botar a cara para bater. SOS Amazônica? Sim. Amazônia sim, Salles não? Também. Pray for Amazônia? Também. Mas não é agora, não é só hoje. É sempre. É a gente tomar ciência, por exemplo, que antes de se preocupar em conhecer os Estados Unidos, em conhecer a Europa, vamos conhecer o Brasil? Topa? Mas a Europa e os países são tão antigos. Mano, eu sou historiadora, querido. Ninguém mais do que um historiador gostaria de conhecer isso. Mas se você tá batendo no peito agora para falar da Amazônia, põe um pouco a mão na consciência. Falar da boca para fora porque você tá vendo o seu jogador preferido, o seu cantor preferido, sei lá, Gisele Bündchen falar. Falar porque é moda. Não, obrigada. Guarda pra você. Agora, se você realmente... E não precisa ser militante, não. É o que eu tô dizendo pra vocês. Eu não sou militante. Mas a partir do momento que eu tomo ciência de qualquer assunto que me incomoda, eu ajudo a fazer barulho. No mundo em que a gente vive, em que tudo gira em torno da internet, é fácil fazer barulho. É só você descobrir qual é a hashtag, qual é o coisa que está sendo usado e ajudar a fazer barulho. Faz junto. Você não precisa ser um militante, você não precisa criar uma página, você não precisa estar falando todo dia. Não, faz a denúncia no dia. Fala, sei lá, se for uma coisa muito grande, fala uma vez por semana. Até que a coisa se resolva, mas se resolva de fato.
É o que eu tô falando, gente. Essa causa da Amazônia se arrasta há pelo menos 30 anos. É a gente começar a pensar realmente como brasileiro. Pensar num dia, 2, porque é moda, não vai resolver. Desculpa. Mas eu acredito que a gente pode sim. Seja pela Amazônia, seja pelos maus governos. A gente tem essa força e a gente sabe que tem. A gente só age quando quer. E principalmente, parar com esse rompimento que aconteceu. A gente ainda é um país só. Então sejamos um povo só. Não dá mais, não cabe mais a gente ser direita e esquerda. A gente é brasileiro. Sejamos brasileiros. Nós não somos uma camisa da CBF. A gente é brasileiro. A gente nasceu aqui e é aqui que a gente tem que honrar. Fiquem com Deus e até a próxima.